Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos mais uma vez a um episódio das Super Talks, o podcast da Super Brands. Hoje vamos falar sobre um tema que é de um passado muito recente, faz muita parte do presente e seguramente é um tema do futuro, que é a inteligência artificial. Nos últimos anos, a IA emergiu, no fundo, como uma força transformadora em várias indústrias, no mundo da comunicação também, e não é, obviamente, uma exceção nesta matéria, e a IA vem definir, de alguma forma, vem redefinir, digamos assim, a forma como as empresas e as marcas conseguem ligar ao seu público, a forma como o próprio público se liga à informação. Obviamente, com o passar do tempo e das gerações, este uso vai passar a ser uma coisa completamente comum. É sobre isto que nós vamos, obviamente, falar, e também sabemos que sempre que existem estas alterações, estas revoluções, nós não estamos, obviamente, isentos de desafios, mas também de oportunidades. E, portanto, no fundo é nesta conversa que vamos explorar a forma como a inteligência artificial está a moldar o mundo da comunicação e a forma como é que as marcas se podem relacionar com o público num formato diferente. Para nos ajudar, de alguma forma, a analisar este universo, temos connosco hoje o Pedro Lobo, CEO da Innovagency, uma empresa que é, obviamente, referência na área do digital em Portugal e não só, e a quem agradecemos, obviamente, a disponibilidade de estar connosco. Obrigado, Pedro. Obrigado. Hoje é uma conversa de dois Pedros. O Pedro é licenciado em Engenharia de Softwares Computacionais pelo Instituto Superior Técnico, passaste pela Universidade do Texas em contexto académico e, portanto, lecionas também na Universidade Católica há algum tempo. Ao longo da carreira sempre tiveste esta ligação ao mundo da tecnologia, não é? Sendo cofundador de várias empresas de tecnologia em Portugal e atualmente lideras a Innovagency, que é uma agência digital, no fundo, de end-to-end, com a função de liderança da agência e do projeto. Portanto, Pedro, obrigado pela disponibilidade. Portanto, é sempre bom falar com pessoas que entendam de coisas que eu assumo que sou muito ignorante e, portanto, espero explorar isso. E eu começava exatamente por aqui, ou seja, fazer aqui uma comparação, eu diria que nós temos idades semelhantes. Há 30 anos também, quando comecei a trabalhar, lembro-me perfeitamente de ter sido dado um telefone, um telemóvel, teclas, era uma coisa nova, na altura era uma novidade. A minha mãe não o usava, os meus avós nem faziam ideia o que era. Hoje, obviamente, nós não vivemos sem isso. Podemos sair de casa sem a carteira, mas sem o telefone, e se sairmos sem a carteira não nos chateia, sem o telefone já ficamos mais estressados. E, portanto, há 30 anos também estávamos nessa fase, numa fase de mudança, éramos jovens na altura. Hoje, 30 anos depois, já não fazemos parte dessa geração jovem, digamos assim, mas temos a inteligência artificial em cima da mesa, não é? E, portanto, tu que tens um conhecimento profundo desta área, o que é que nos consegues explicar, até porque eu acredito que haja muita gente, se calhar da nossa idade e da nossa idade para a frente, que não sabe e não compreende exatamente o que é isto na realidade da inteligência artificial. Portanto, é uma coisa que apareceu recentemente, evoluiu num tempo muito curto, não é? Quando digo evoluiu, disparou, e, portanto, o que é isto exatamente? O que é que tu consegues explicar sobre isto? Sim. Boa tarde, em primeiro lugar, e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a partilhar esta conversa contigo. De facto, o tema da AI, da inteligência artificial, vai disromper fortemente tudo o que nós fazemos, em particular no mundo do trabalho, mas também a forma como vivemos, como nos relacionamos. Por analogia à transformação que já sofremos com a revolução digital, essencialmente iniciada na década de 90, com o crescimento do browser, da internet, e depois com o mobile, dos smartphones, como tu referiste. E eu diria que podemos olhar para a AI num plano de curto prazo, e há imenso para falar sobre isso e impacto dessa transformação. E podemos olhar numa perspectiva de mais médio e longo prazo, em que começamos a falar de filosofia, ou ficção e filosofia. Pronto, com certeza vamos fugir desse tema, porque aí é todo um novo mundo, mas mesmo falando daquela que é de curto prazo, e podemos pôr aqui um horizonte, não sei, 5, 10 anos, em 2030 e qualquer coisa, o impacto já vai ser enorme. Mas respondendo à tua questão mais diretamente, e tentando também criar aqui uma base para
para depois elaborarmos sobre isso, a AI não é mais do que capacidade computacional de executar tarefas que têm uma exigência de inteligência, da chamada inteligência humana, coisas que nós achamos que só nós humanos somos capazes de fazer. E a verdade é que esta combinação de hardware e software, algoritmos e capacidade de processamento desses algoritmos e dos dados tem permitido às máquinas realizar essas tarefas de forma equivalente, aproximada, ou, em alguns casos, melhor do que os seres humanos, ou que os seres humanos em média. E é preciso não esquecermos esta questão que é o melhor ser humano, pode olhar para uma radiografia e conseguir detectar uma doença com uma performance enorme, mas em média todas as pessoas que têm essa função provavelmente não são tão boas como um software da AI a fazer isso. E a média importa muito quando nós vemos o impacto disto de forma massificada na sociedade. No limite, o melhor condutor do mundo de Fórmula 1 durante um tempo ainda vai ser o melhor do mundo, mas em média a AI será melhor do que os humanos a conduzir um carro de Fórmula 1, por exemplo. Isto é importante para percebermos o impacto que isto tem para muita gente. De facto, os melhores a fazer alguma função ainda se podem permanecer à frente, mas esta capacidade, como tu dizias, altamente exponencial na sua evolução, pelo fator cumulativo, pelo investimento que está a ser feito, pelo interesse económico, não é? Na mesma vai colocar aqui desafios enormes às pessoas, às empresas, à economia, à sociedade. É interessante essa abordagem porque, obviamente, eu diria, todos nós temos uma visão, se calhar, média das coisas. É muito interessante essa abordagem. E muitas vezes, se calhar, já existem hoje até modelos de AI que se calhar hoje não se valorizam ainda tanto, nem se dá conta deles, mas eles já existem, já fazem muito trabalho e nós não... O cidadão normal, o tal médio, se calhar não tem noção disso. Completamente. Estás sempre a usar a AI hoje em dia. Quer dizer, quem tem um smartphone, ou quem tem Netflix em casa, ou quem usa o Google Maps para escolher o melhor trajeto, está a funcionar sobre algoritmos de AI completamente. E isso vai entrando no nosso dia-a-dia. Desde o verão passado, em São Francisco, o governo da cidade liberalizou, ou deu licença a 2 operadores de táxi urbano de carros completamente autónomos, que estão a concorrer livremente no mercado com a Uber, com os táxis antigos, a fazer o seu caminho. Portanto, cada vez mais vamos sentindo que a AI vai estando todo o dia. Mesmo esta massificação do uso do ChatGPT, quando nós pensamos que o paradigma em que vivemos, e tu estavas a falar da nossa idade e destes 30 anos de trabalho árduo, nesta revolução digital desde a década de 90 até hoje, para nós o paradigma, quando queremos saber alguma coisa, é o Google. Porreiro, vivemos bem com isso. É o nosso status quo de encontrar alguma coisa versus... Eu ainda estudei enciclopédias e livros quando queríamos uma coisa de referência, e tu tens certamente também. Já ninguém faz isso hoje em dia. O ChatGPT, por exemplo, está a massificar-se como um concorrente do Google para acesso à informação, o que causa imensas mudanças, imensos desafios, incluindo para as marcas. A marca aparece, hoje toda a gente está e bem preocupada com SEO para aparecer no ranking do Google por uma certa pesquisa, e no ChatGPT, quando o miúdo de 12 anos já não vai ao Google, mas vai ao ChatGPT porque é o companheiro dele de pesquisa, de trabalhos, de elaboração das suas questões, não é? Como é que lidamos com isso? Pois, porque eu acredito, e aqui assumo uma visão muito pessoal minha, que é, quando se fala obviamente de inteligência artificial, nós estamos às vezes mais ligados àquilo que se vê na parte da frente e não à parte de trás, ou seja, aquilo que tu dizias e bem, o que está por trás do Google Maps, o que está por trás de uma série de outras coisas que nós não valorizamos e não associamos diretamente à inteligência artificial, são também ferramentas que estão ligadas diretamente a isso, não é? Completamente. Mas o span da inteligência artificial aplicada às coisas está a crescer muito rapidamente. Só para termos noção, há
há um projeto, eu diria quase de investigação, de desenvolvimento em curso entre a OpenAI, a Figure AI, que é um fabricante de robôs humanoides, e a BMW para colocar robôs a operar no chão de fábrica e ambicionando, neste paradigma de AI em que vivemos ainda, sem estar a pensar em coisas mais à frente, ter um chão de fábrica só com robôs, além daqueles que já conhecemos todos, robôs fixos a executar tarefas, ter robôs humanoides a fazer aquilo que os humanos fazem no espaço de fábrica, por exemplo. Isso está a acontecer, efetivamente. Portanto, há aqui um papel da AI em várias frentes. Eu tenho um amigo que está sempre a contar esta história, que é... Estava a falar da história dos telemóveis e dos nossos pais, e etc. Ele estava a contar como estava a surpreender os seus pais ao tirar uma fotografia ao frigorífico com o ChatGPT e a dizer: o que é que achas que eu posso fazer para o jantar hoje? O ChatGPT reconhece o que lá está, os alimentos, e sugere as receitas para aquilo que observa na imagem ou no vídeo. Pronto. Isto é uma utilização básica que hoje pode parecer estranha, não é? Tipo, mas quem é que faz isso? Mas amanhã vai estar completamente... Já estás aqui a deixar uma série de sugestões de quem não precisa... Culinária. De culinária. É muito interessante porque, de facto, de alguma forma, se há 30 anos, falamos disto, se os telemóveis trouxeram, de facto, essa alteração geracional, hoje, provavelmente, eu diria, a esmagadora maioria das pessoas já não fixa os números porque não precisa, e eu, pelo menos, reconheço isso pessoalmente. Eu só sei o meu número porque eu tenho que dizer às pessoas às vezes. Pois, eu só sei 2 e, portanto, assumo isso. E os outros que eu sei já não existem, que eram os antigos telefones fixos. Ou seja, mas isto, e aqui a questão, obviamente, coloca-se nesta relação que existe entre o benefício de não ter que fixar estas coisas e o desafio do nosso cérebro também não acumular algumas destas coisas. Isto tem sido muito discutido nos últimos tempos. E é muito interessante que este mês, no início deste mês de junho, saiu um estudo da PPM, da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, que divulgava o barómetro do marketing e dizia uma coisa que é fantástica, que é a inteligência artificial já é considerada a principal tendência do setor do marketing e que já tinha cerca de 88% de menções, ou seja, é um facto que é obviamente importantíssimo, é um disparar imediato. Estes dados espantam-te ou achas que isto é uma realidade normal face a tudo o resto? Não me espantam. Não me espantam, ainda que eu acho que há aí um efeito enorme de hype. Assim, e isso às vezes é perverso, porque parece que vai resolver tudo assim de repente, como tipo magia, e eu não acredito muito em magias. Portanto, sim, há trabalho a fazer e há um percurso a fazer. E apesar de podermos ficar maravilhados com este progresso rapidíssimo da AI, eu acho que esse número expressa uma certa admiração, preocupação, entusiasmo, que ainda não se traduz depois, falando de números, na adoção da AI, em que olhamos para cerca de 30% a 40% das empresas já adotaram algum tipo de AI na sua operação. Portanto, não me espanta esse número, mas acho que é ainda apenas um hype. É a diferença entre falar e fazer, são duas coisas diferentes. E esse falar e fazer é um desafio enorme, porque o nosso mindset, nós estamos viciados em certas formas de trabalhar, de pensar, nas ferramentas que usamos para executar o que seja a nossa missão, neste caso falando profissionalmente e falando de marketing. Mas a verdade é que há aqui uma transformação enorme em curso para as marcas, eu diria a 3 níveis. Na forma como se faz o trabalho de marketing, nas suas diferentes vertentes, e numa agência digital, ainda para mais end-to-end, temos aqui, seja quando estamos a pensar ideias e estratégias, seja quando estamos a desenhar experiência homem-máquina, seja quando estamos a implementar tecnologia, ou quando estamos a pensar em ativação e campanhas criativas de comunicação, está em tudo, por exemplo. Portanto, seja na dimensão da operação,
seja na dimensão estratégica, de gestão e de decisão, em que há aqui um espaço enorme para a AI entrar, municiar as empresas sobre o seu percurso, seja, e este é talvez o mais dramático, a própria forma como a proposta de valor que entregam ao mercado como marca, não é? Um vencedor da revolução digital, Booking.com. Booking.com é um claro vencedor da época digital. Quer dizer, tirou margem significativa a muitos operadores de hotelaria, em particular, e outros, que é extenso. Ocupou um território a uma escala continental ou global, porque foi muito boa a adaptar-se a uma nova forma de vender produtos e serviços de turismo. Fantástico e parece intocável. Não é? Uma revolução como esta do AI pode ser um momento de destronar uma Booking.com, porque a forma como nós compramos as férias ou uma noite de hotel ou alugamos um carro vai ser completamente diferente da que fazemos hoje, em que vamos para o browser e investigamos e vemos um review e o vídeo e compramos preços e à 1h da manhã, quando já estamos cansados com sono, ok, vou comprar. Se é AI, e eu diria que estamos já nesse patamar com este nível de AI que temos hoje, se eu lhe disser, olha, AI, tu conheces-me perfeitamente, sabes o que é que eu gosto, arranja-me um fim de semana porreiro de 4 dias e trata de tudo. Quer dizer, este é um espaço novo de fazer as coisas. E, portanto, voltando ao meu raciocínio, tu tens a dimensão operacional, estratégica, e depois tens a tua proposta de valor. Às tantas, o novo Booking.com não vai ser este que nós hoje usamos. Vai ser um serviço completamente diferente, baseado em tecnologia de AI, que opera de uma maneira diferente e que entrega o valor efetivo ao consumidor. E de repente tens uma mudança de paradigma, como, sei lá, pegando outro exemplo, o que o Spotify fez à indústria da música, o que a Netflix fez à Blockbuster e por aí fora. É muito interessante porque uma das questões que tem vindo a ser falada, e eu aceito e assumo que é, se calhar, por gerações mais antigas, na forma como se olha para a AI, é muitas vezes essa visão de que isto acaba por destornar de alguma forma a obrigação, mas também o valor que tem a pessoa dedicar-se ao seu próprio pensamento e, portanto, ter ela própria que tomar as suas decisões e ter que analisar. Tu vês que isso é possível, ou seja, porque de facto o exemplo que tu estavas a dar é interessante e desafiante ao mesmo tempo, que é, ok, eu já não tenho que ser eu a pensar onde é que vou passar o fim de semana, eu faço a pergunta e o AI dá-me a resposta, portanto eu já não preciso sequer de perder tempo a pensar nisso. Do ponto de vista mais, se quisermos, mais humano, mais cerebral, entendes isso como um desafio ou como uma oportunidade? Como negócio é claramente uma oportunidade. Quem for melhor, quem tiver melhor serviço para as necessidades humanas, vai provavelmente vencer. Sendo que, já agora, eu sou um pouco crente, isto é uma questão de percepções, é o que nós entendemos que é o melhor para nós. Não há aqui valores absolutos, nem verdades absolutas. Isso é de certeza. Portanto, é quem melhor servir o consumidor vai ganhar. Na perspectiva de nós humanos, não sei dizer, aí já entramos no meio da filosofia. Se olhar para trás, para a história, há imensas coisas que nós tínhamos que fazer, que deixámos de fazer, e que se eu der 2 passos atrás de perspectiva, digo, como é que vocês humanos deixaram de fazer isso? Vocês são malucos? Isso era importantíssimo e nós confiamos. Aliás, tu deste há pouco um exemplo. Liga agora para o teu segundo primo mais afastado e tu não sabes o número. Precisas de uma memória auxiliar, está no teu telemóvel, por exemplo, e que vais lá procurar. Mas isto, em tempos, como dizias, não, esse é o 21, não sei quantos. Pronto, isso passou, tu desististe dessa preocupação porque confiaste numa memória, num telemóvel e num software, numa interface que permite pesquisar o teu tal primo em segundo grau e encontrar o número dele em 3 segundos. O mesmo vai acontecer aqui, na minha opinião, que é, nós vamos provavelmente, ainda que ao início se estranhe, vamos ficar confortáveis quando confiamos na AI para sugerir a próxima música da nossa playlist, quando sugerimos a próxima série que vamos ver,
ou quando nos vai sugerir, olha, vai passar este fim de semana a Sevilha, neste hotel, e tem esta experiência gira, e vai jantar aqui, está tudo reservado. E com os melhores preços, porque eu procurei durante a noite toda, 3 dias, estes preços para ti, com base no teu histórico. Ou seja, fazendo aqui um paralelismo, como tu dizias e bem, entre este tema da tecnologia e o tema da própria filosofia humana, se quisermos, tu sentes que, no fundo, obviamente, e acho que isso é assumido, o nosso cérebro tem sempre limites, não é? Portanto, como as drives, tem sempre limites. Nós, ao podermos libertar o nosso cérebro deste tipo de obrigações, como falámos, de fixar o número de telefone ou de eu ter que tomar decisões, isto permite-nos que o cérebro possa evoluir para outras coisas. Isso é uma coisa que normalmente é associada a isto e teve na gênese, tu um bocadinho aqui, uma perspectiva um bocadinho mais académica, achas que isto pode ter, de facto, alguma pertinência nesta matéria? Sim, e eu acho que os seres humanos, nós humanos, vamos ter mais tempo livre, inevitavelmente. E não estou a falar da semana dos 4 dias, estou a falar mesmo de tempo livre à sério. Não sei, vamos ver. Isto de facto, é difícil projetar muito concretamente o que é que nos espera. Sim. Mas sim, falando, por exemplo, da nossa área, do marketing, eu hoje tenho que ter uma equipa vasta para trabalhar todo o processo, desde do entendimento do desafio, à criatividade, ao planeamento. Preciso de pessoas para fazer isso, e muito bem. Aliás, estou sempre a dizer que não vai ser uma empresa de pessoas, por exemplo. Não é? Mas a verdade é que a AI é uma ferramenta que vai permitir fazer mais com menos pessoas. Igualmente bem, voltando àquela ideia da média, sim, pode haver um criativo que é de facto excelente, mas em média, para muitos criativos, ok, a AI vai ser tão boa criativa como eles. Ou a planear os meios. Eu tenho ali um planeador de meios que é excelente, depois traduz-se num retorno daquele investimento em mídia enorme. Mas provavelmente há uma AI que vai ser melhor do que a grande maior parte. No final do século XIX, quando surgiu a parte industrial, também as fábricas tinham muitas pessoas. Hoje a parte está mecanizada, as coisas vão mudando ao longo do tempo. A agricultura ainda é mais dramático. O gráfico da agricultura é lindo, porque é tipo 1800 número de humanos e produtividade, tipo assim, e depois são linhas completamente opostas de produção e de seres humanos a trabalhar na agricultura. Claro. Pois, com certeza, para muitas nossas tarefas, é mesmo de colarinho branco, assim vai ser. Voltando aqui ao nosso tema, no fundo, das marcas, do marketing, na forma como isto acontece, em termos do futuro, tu acreditas que a inteligência artificial pode vir a assumir um papel também importante nesta matéria? Ou seja, na forma como as mensagens podem e devem ser passadas para um determinado tipo de população, para um determinado tipo de área de atividade? Ou seja, porque é que de alguma forma as marcas, no seu sentido de gerar impacto, estão efetivamente a olhar para a UI como uma tarefa importante, como uma área, uma oportunidade? Sim. Bem, operacional, estratégico, proposta de valor, em todas elas. Quando falamos da atividade de marketing e comunicação, isso já é verdade hoje. Ou seja, nós temos estado aqui a falar da AI como uma coisa que lá vem. Não, ela já está. Que há dias vi um piloto da Google com a tecnologia da AI, o Gemini da Google, em parceria com a Carrefour, para a gestão de todos os planos de investimento em mídia da Carrefour em França. Ou seja, aquilo que hoje uma agência de mídia presta esse serviço, com pessoas e computadores lá, e as ferramentas que usam para otimizar o investimento, para chegar ao consumidor certo, com a mensagem certa. Esqueçam, ok, o Gemini da Google propõe-se a fazer isso sozinho. É um exemplo, não é? E pronto, estás a ver já o impacto no trabalho, mas também o impacto potencial na eficiência daquele investimento. Porque por melhor que seja o ser humano, e nós temos, de facto, características únicas do que nós conhecemos, de criatividade, de rasgo, de intuição, quer dizer, ainda aqui todos vimos provavelmente o jogo de futebol de há 2 dias atrás, e o guarda-redes dizia que seguia a minha intuição, e eu fogo.
Isso é arriscadíssimo. Exato. Porque uma boa base de dados e uma boa capacidade de processamento versus intuição, isso nos filmes parece sempre a intuição ganha, mas não ganha. Ter dados, muitos dados, e isso é uma coisa que nós fizemos crescer nesses últimos 30 anos brutalmente. Capacidade de processamento defende melhor do que a intuição do guarda-redes. Porque trabalha com probabilidades, estatística, matemática, não são brincadeiras, no sentido, eu acho que vai chutar para a esquerda ou para a direita, ou que eu acho que com este investimento aqui vou atingir mais consumidores. É de facto imbatível. Tem que se basear em dados. Avião, as pessoas metem-se num avião, não é porque o piloto tem boa intuição. Acho que diminuiu o número de pessoas que viajam em avião. Não, confiamos na intuição do piloto. Não, confiamos na ciência, nos dados, nos sensores, nos atuadores, na matemática, nas probabilidades, que dizem que o avião faz isto, faz aquilo, cada vez mais. Não é? E isso aplica-se no marketing. Eu falei aqui de investimento em mídia, da parte de planeamento de mídia, mas a verdade é que a AI está em tudo. Por exemplo, uma das aplicações completamente atuais e que já são comuns no mundo criativo é usar a AI como enhancer, como enriquecedor do processo criativo. Ou seja, ainda não se pede à AI que faça, cria uma campanha para isto, quer dizer, há quem peça, mas nós estamos ainda no nível da AI que ainda não, diria que não surpreende a esse nível, mas para fazer um processo interativo em que vamos afinando numa lógica de peer, em que eu estou a discutir com uma AI a ideia e ele critica e melhoramos e fazemos este processo evolutivo até chegar à melhor ideia, isso é transversal nas agências. Bem, todas as ferramentas de produtividade digitais da Adobe, de Figmas, Microsoft, Gits, tudo está a usar AI para tornar o ser humano mais capaz, mais produtivo, para fazer melhor, mais rápido. Portanto, ela está em tudo. E portanto, sim, vai acontecer essa transformação, que vai significar de certeza, quer dizer, de certeza ou muito provavelmente, que quem não fizer esta adoção pode cristalizar, e, sei lá, é como e continua a ser negócio. Eu faço artesanato e faço artesanato durante 200 anos e continuo a gerar valor a fazer artesanato, mas depois está ali uma fábrica ao lado que produz 1 milhão de vezes o meu artesanato. Não faz artesanato, faz aquilo de outro formato e tem outro negócio. Claro. É interessante este tema porque, no fundo, ligamos aqui à componente emocional, ou seja, há muitas vezes esta noção de que a UI e todo o conceito da tecnologia opera numa perspectiva muito funcional, muito imediata, muito para trazer esses resultados. Mas depois, como tu dizias há pouco, também fazendo a comparação com a persona humana, no fundo, a componente emocional existe e aquilo que tu vês já hoje como a AI que existe e portanto aquilo que pode vir a evoluir, esta parte emocional achas que vai ser alcançável também pela própria UI? Ou seja, no fundo vai conseguir ou não gerar ideias, gerar novas visões, ou seja, como tu dizias, gerar emoções nos humanos, quando nós interagimos, emoções nos humanos. Achas que isso vai ser possível, vai ser uma área ou vai continuar a ser uma coisa muito mais de funcionalidade, porque o conceito a própria designação, não é? Inteligência, independentemente de ser artificial ou não. Eu acho que vai. Quer dizer, são tudo... Sim, não sabemos as respostas. Percepções, ilusões, claro. Quer dizer, os nossos sentimentos e as emoções são... Quer dizer, a neurociência anda a estudar isso seriamente. Se eu te entregar um vídeo feito por um humano ficas altamente emocionado com o vídeo. Se aquele vídeo tiver sido gerado por AI, ficas altamente emocionado na mesma. Ou seja, a AI vai garantidamente, acho eu, conseguir trabalhar as nossas emoções como eu consigo trabalhar as tuas emoções de humano para humano. Talvez haja um espaço, e tenho dúvidas como é que isto será, para valorizarmos aquilo que é genuíno. A amizade genuína, o amor genuíno, a emoção genuína. Mas, na verdade, mesmo entre humanos,
que é efetivamente genuíno. Sim, quer dizer, há sempre espaço para trabalhar as emoções sem ser genuíno. Certo, isso acontece até em várias dimensões, não é? Portanto, obviamente se calhar lá está, em termos geracionais as coisas vão mudando. Uma coisa era, as pessoas falavam e estavam habituadas a estarem permanentemente juntas umas com as outras, hoje se calhar é muito normal as pessoas interagirem noutros formatos. Sim, a OpenAI lançou agora nesta versão do ChatGPT-4 em voz, não é? Com interação em voz, vozes com características altamente emocionais. Até, em alguns casos, excessivamente emocionais. Tu vês, espera lá, não temos este nível de intimidade. Estás-me a fazer piadas e a rir com um ar tão natural de mim. Tu és um robô, tu és uma AI, não, sim. Não me simules um humano, não sejas tão humano. E ainda é uma brincadeira, é um bebê da inteligência. Portanto, eu acho que sim. É assim, portanto, no fundo, gosto muito de cinema, não sei se tu viste o Word. O Word é chocante. Pronto, mas parecia absurdo, mas começamos hoje a ver esta evolução da OpenAI em particular, por exemplo, e vemos, não, que sinal não é tão chocante. Sim. Mas é interessante porque há bocado também falava exatamente sobre isso, ou seja, por exemplo, o conceito da criatividade esteve sempre muito associado, obviamente, à parte mais humana, mas é evidente que a UI só surge por uma semente humana, onde se vai desenvolvendo a partir daí, obviamente. De alguma forma, esta criatividade mental, aquilo que falávamos há pouco, esta nossa criatividade mental pode vir a ser uma das condicionantes, por exemplo, ou seja, a pessoa acaba por ficar um bocadinho mais com tudo assegurado que não preciso saber as respostas às coisas, porque se eu perguntar à UI ela vai-me dar as respostas. Isso é uma vantagem, é um desafio, ou achas que isso na verdade algures vai também obviamente evoluir, não é? Sim, a versão mais benévola que eu consigo encontrar nesta evolução é uma visão híbrida do ser humano e da AI, em que tu tens um enhancement da tua capacidade com base em AI, que hoje ainda está no ecrã de um computador, ou de um telemóvel, ou num auricular, ou num smartwatch, ou num wearable qualquer, mas cada vez mais vai estando omnipresente. E é como, sei lá, é como vestires um exoesqueleto e corres 2 vezes mais rápido e cansas-te um quarto. Pronto, mas fizeste a maratona na mesma. Eu acho que vai ser muito por aí. Vai haver uma hibridização entre o humano e a AI. Isto depois abre imensas questões filosóficas, económicas, sociais, mas pronto, é melhor não começarmos por aí, porque isso não tem fim. A criatividade, nós às vezes chamamos aquela coisa do eureka, espontâneo, do nada tive uma ideia. Na minha visão, isso não existe. É um processo cumulativo, de conjugação de ideias, de contraditórios, de incrementos. A AI que temos hoje, que é essencialmente baseada em machine learning, deep learning, processamento de linguagem natural, interfaces de input-output e muito mastigar de dados e informação infinita, quase, não é infinita, mas é gigante. Tem essa capacidade ainda muito limitada de criar, não é? De ir um bocadinho mais longe, mas é muito limitada ainda. Ainda assim já nos surpreende. Se tu pedires a uma ferramenta da AI para te inventar uma história e dás-lhe uns ingredientes quaisquer para inventar uma história, uma narrativa, ela surpreende. Mas aquilo não é mais do que essa capacidade de pegar em bocados de informação, articulá-los, conjugá-los e montá-los nessa narrativa. Mas, na verdade, se formos olhar para a criatividade humana, pode ir aos maiores autores da história, quer dizer, aquilo não veio do espaço. Aquilo foi um processo. O processo criativo é, por natureza, um processo de conjugação e reestruturação para fazer algo novo. Acho que sim. Acho que isso vai ser... vai-se conciliando sempre. Vai-se conciliando e vai-se concretizar muito neste modelo híbrido. Não é? Ou seja, na verdade vamos ter aquilo que se costuma dizer de é tanto bom como desafiante, vai perpetuar. Sim. E vai continuar a deixar-nos isso. Sim, eu acho que há... Assim, nós não podemos ficarmos palermas, no sentido que, tipo, ok, somos uns vegetais que é para aqui andamos,
e já não pensamos mais, já não criamos mais. Eu acho que é fundamental nós mantermos o sentido crítico de tudo, incluindo da AI, não é? Porque ela vai estar omnipresente em muito do que fazemos. E é fundamental sabermos usar esta ferramenta que é a AI. Não há forma de voltar atrás. Isto AI é perigoso, vamos pô-la num saco e nunca mais. Isso é aqui um bocadinho, nós vamos ter que manter aqui o nosso timing. Olhando para isso, por exemplo, ao nível da gestão das equipas, e tu tens essa experiência direta, ou seja, equipas que há 5 anos não se falava deste tema, hoje, na verdade, são equipas que mergulharam completamente neste tema. Sentes que pode haver dentro das empresas pessoas que reconhecem um grande valor e pessoas que olham de uma forma mais desconfiada. Como é que tu sentes que são os desafios e que sugestão é que tu deixavas a quem tenha que liderar equipas? Como é que se pode gerir isto? Se é que se pode dizer isto, não é? Sim, completamente. Há diferentes atitudes em relação a esta disrupção, a esta transformação, e vão haver... Vai haver quem vai ficar para trás e vai ter que se transformar, que se reinventar. Até por aquela eficiência que falávamos. Quer dizer, nós podemos olhar para os negócios e dizer não tem que ser o lucro, o condutor, porque não, deixem de ter lucros. Pronto, de certa forma é um disparate, mas as empresas vão procurar manter as suas rentabilidades e potenciá-las ao máximo. Se eu conseguir entregar-te este copo que hoje me custa 7 pessoas a trabalhar uma semana por 3 pessoas e meia, porque essas 3 pessoas e meia usam AI para produzir o copo, não esquece. Eu posso ter aqui uma missão social, sim, esqueçam, isso vai acontecer. Os 3,5 que vão ficar vão ser os que disseram não, essa coisa da AI, eu sei usá-la para produzir 2 vezes mais rápido, ou 5 vezes mais rápido o que for. Seja a ideia, seja a estratégia de marketing, seja a maquete do filme que vou produzir, seja o que for. Isto falando de marcas e marketing. Portanto, sim, há pessoas nas organizações que vão ser muito mais produtivas, há outras que vão, no limite... Vão se manter ainda com algum tipo de reserva relativamente a este tema. E que arriscam a ficar naquele mundo, eu faço artesanato. Claro. Porreiro. E há espaço para isso. Não é o maior espaço. Claro. O espaço vai ser de quem é mais eficiente. Muito bem. É assim, Pedro, podíamos, obviamente, eu acho que saímos daqui, obviamente, com muitas visões, mas essencialmente também com muitas questões, com muitas dúvidas e com muito desafio de nós próprios, se calhar... Um mundo novo que estamos... Um mundo novo, sem dúvida, e, portanto, olhar para a inteligência artificial como algo que tem tanto bom como desafiante e que, obviamente, tem uma grande diferença, se calhar, relativamente a outros aspectos que culturalmente foram existindo ao longo das décadas e dos séculos, que é o conceito de rapidez, não é? Portanto, obviamente, faz-nos acelerar muito mais, mas hoje, lá está, os carros hoje também andam muito mais depressa do que as carroças andavam e obviamente isto faz parte e nós temos que ter essa capacidade de fazer estas analogias. Em termos de aqui quase de conclusão, Pedro, deixava-te aqui uma pergunta final, que já não é sobre o tema específico, mas é relativamente a este tema, qual é que é o conselho que tu gostavas de deixar, no fundo, aos profissionais para a forma como devem olhar para o desafio, para este desafio? Algum conselho que tu gostasses de deixar? Eu não gosto muito de dar conselhos. Mas, ok, não é um conselho que seja a tua visão, que seja a tua visão, ideia. Não é um conselho, mas porque acho que as pessoas têm, lá está, que usar o seu sentido crítico e procurar e passar pelos desafios, mas nós vamos necessariamente, quer dizer, o mundo tem ebulição e tudo pode acontecer, mas a lógica natural da evolução do conhecimento, das ferramentas, da ciência, é mais ou menos linear na história da humanidade, da civilização, do ser humano. Vamos entrar numa era nova, que é uma era muito, muito sustentada por este tema da AI.
essa é uma era de oportunidade. Eu não vivi assim tantos anos, não é? 50 anos, portanto vivi, 30 de vida profissional, que foram estes 30 da revolução digital, que mudou radicalmente a forma como fazemos tudo, não é? Mobile, wearables, redes sociais, streaming, tudo. Vamos fazer, não sei se são outros 30 anos, provavelmente são só 15, mas vão ser 15 de grande revolução. Eu acho que é uma grande oportunidade de assumir o risco desta onda de transformação. E acho que quem não o fizer pode ficar mesmo cristalizado no tempo. Ok, tínhamos um negócio muito giro lá atrás. Tivemos imenso sucesso naquele tempo. E estou a falar também de mim e da própria Innovagency. Como agência digital, também temos este desafio, que é como é que nós temos que atuar, qual é que tem sido a nossa proposta de valor numa era em que vamos ter aqui uma ferramenta tão poderosa como a AI para tudo o que fazemos. Portanto, eu acho que é arriscar e responder à tua pergunta, tipo, o que é que podia ter feito, era arriscar ainda mais. Porque no digital, nesta revolução da web, desde a década de 90 até hoje, são há 30 anos, acho que, apesar das coisas que fizemos na Innovagency, na esfera da Innovagency, nasceu em 96, portanto, estamos quase a fazer 30 anos, o que teria feito era arriscar ainda mais. Era tipo abrir mais frentes de espaço de crescimento, de inovação e de transformação, porque havia todo o espaço para isso. E acho que agora vamos entrar numa nova época em que isso está a acontecer outra vez. Portanto, não é um conselho, mas é um desafio. Arrisquemos mais, em particular para a economia portuguesa, arrisquemos também no alcance das nossas marcas. Nós temos um problema gravíssimo de escala, que é, nós nunca estamos a queixar da nossa economia, dos nossos salários, porque não temos escala. Porque está tudo indexado a 10 milhões, essencialmente, de consumidores, quer dizer, 8 mil milhões no mundo. Siga, é isso que temos de fazer. Isso significa certamente arriscar mais, investir mais, consolidar provavelmente mais. Mas sim, temos que sair aqui deste retângulo com as nossas marcas. Ou seja, na verdade, diria que podemos fazer aqui uma analogia entre este desafio que a inteligência artificial nos traz numa rapidez enorme dos últimos tempos, com um bocadinho este princípio de que, pronto, à segunda-feira ganhamos todos Euromilhões, não é? O difícil é se à sexta queremos ou não fazer essa aposta e, portanto, fica aqui também esse desafio que tu deixas aos profissionais. Sendo que aqui nós temos espaço para manipular o resultado dos números que saem. Podemos agir. Já estamos ficar só na sorte. Já estamos a deixar aqui as entidades que gerem normalmente essas avaliações já ficar preocupadas se vão ser ultrapassadas pela inteligência artificial nos jogos dos Euromilhões ou dos próximos Euromilhões que existem. Podemos fazer outro podcast fazemos outro sobre isso. Muito bem, Pedro. Eu acho que ficaram aqui mensagens importantíssimas, essencialmente. E aqui falo por uma questão pessoal também, fica sempre os desafios de nós perdermos efetivamente tempo a pensar sobre esta nova oportunidade e sobre estes novos ciclos que se estão a abrir e a uma velocidade diferente daquela que nós estamos habituados. E portanto, obrigado por esta partilha de informação e votos de que isso continue e de que essa rapidez dos últimos 30 possa acelerar nos próximos 15, não é? Tem mesmo que ser. Fica esta mensagem. Bom, e chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands. No fundo, estaremos de volta na próxima semana. Não se esqueçam que este episódio pode ser sempre ouvido no podcast da RFM e também nas restantes plataformas. Portanto, Pedro, muito obrigado. Obrigado. E obrigado a todos e até breve. Super Talks by Super Brands.